ali, meu discípulo, minha discípula. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre o uso do nunchaku, né? Muito conhecido como Lantiquan, Santiquan, Yonbons, enfim, ele tem diversos nomes em vários idiomas. Eu sou o professor J. Xavier, grão-mestre em Kung Fu. Eu gostaria de passar, pouco a pouco, pequenas histórias sobre o nunchaku, muito conhecido nunchaku. Todos o conhecem, né, nunchaku. Então, em primeiro lugar, devemos construí-lo com bastante segurança. Os eixos deverão ser bem fixados à madeira, e a madeira, por sinal, tem que ser uma madeira bem resistente, porque um bom lutador, com bastante experiência, ao lançar o nunchaku contra, ele automaticamente toma o nunchaku do outro lutador, né, portador da arma. Então, é bom que tenha bastante consciência com relação aos eixos que são colocados, fixados à madeira. Primeiramente, são, digamos que, uma corrente número 2, uma corrente resistente número 2. Os elos são pequenos, de maneiras que deverão ser 10 elos com mais os eixos rotativos. O eixo deve ser rotativo, tá? Então, todos os dois lados devem ser rotativos, né? Quando fizer isto, tem que ter a flexibilidade e o giro suficiente para que se possa movimentar o nunchaku, certo? Bom, digamos que para movimentar o nunchaku, tem pessoas que têm grandes habilidades nessa arma, mas deverá ser praticado em lugar onde que não tenha vidros, né? A prateleira da mamãe cheia de taças, cheia de coisas de vidro, né? De cristais. Então deverá ser praticado longe do carro do papai, da moto do irmãozinho, porque acontece de escapulir da mão e ser lançado longe, com isso causando grandes danos. Então o nunchaku, muito conhecido em nosso idioma, o que acontece? Nós deveremos sempre ter esse cuidado. Primeiro, cuidado. Bom, o outro item é o tamanho do nunchaku. Ele difere-se de acordo com o tamanho do antebraço do lutador, do cotovelo até a mão. Deverá ter mais ou menos o mesmo tamanho. Digamos que o meu esteja um pouco curto, né? Foi fabricado para mim, mas digamos que o meu esteja um pouco curto. Então é interessante que tenha o mesmo tamanho para proteger essa parte do braço, porque num caso de defesa, ele tem que ter uma proteção até o cotovelo, certo? Porque você entrou defendendo aqui, você gira o nunchaku ao contrário, volta ele ao contrário. Sempre observando o seguinte: quando você começar a movimentá-lo, você deverá sempre se colocar numa posição de firmeza, certo? E põe ele para baixo, né? Outra coisa também, a roupa deverá ser uma roupa bem, digamos, sem camisa ou com uma camiseta assim como eu. Digamos que usando tizama ou uniforme de artes marciais, um kimono, por exemplo, a roupa fica pesada e acaba agarrando, o nunchaku acaba agarrando na manga do tizama, certo? Então, vamos começar com esse movimento aqui. Este aqui. Terá que ter bastante cuidado, porque ao pegar a mão aqui, ele pode rodar aqui e bater no nariz. É bastante desagradável, né? Então, sempre rodar aqui. Bom, então tem que ter cuidado ao rodar aqui, porque ele pode rodar e bater no nariz. Bom, então, isso aqui. Essa é a primeira lição que eu passo com relação ao nunchaku. Agora vamos voltar a falar sobre uma pequena história dessa arma tão poderosa hoje. Antigamente, tanto quanto o Kung Fu vem sido praticado
junto com a evolução da humanidade. Nós temos, digamos que nós temos provas dessa arte tão poderosa através de escrita nas pedras, nas conchas, nos cascos de jabutis, de tartarugas. Enfim, nós encontramos um arsenal bastante valioso com relação às provas desta arte tão poderosa. Mas, digamos que 7.000 anos antes de Cristo já existia o Kung Fu. Tá? É claro que a gente não tem como ficar provando coisas assim. Então agora vamos falar sobre o Nunchaku. O Nunchaku, ele surgiu por um acidente. Porque, na verdade, assim como nós brasileiros, nós ainda, com toda a tecnologia, nós ainda batemos arroz com um pau comprido. A gente pega, põe aquele monte de palha de arroz e bate com aquele pau comprido em cima do arroz para poder, né, soltar as sementes. O Nunchaku foi um pau deste que quebrou na mão de um jovem, né? Quebrou, ele continuou batendo com aquele pau quebrado, emendado por uma embira, né? Aí o que acontece? Surgiu o Nunchaku a partir daí. Eu vou lhes contar no próximo filme, tá bom? Olha, fique na paz. Então, este é o Nunchaku. Tem que ter uma habilidade muito grande para poder usar este aparelho, tá certo? Eu sou o grão-mestre de Kung Fu, o professor J. Xavier. Muito prazer e vai na paz.